Bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Felipe, sou aluno da Unite Joinville e faço licenciatura de História. Estou aqui dando aula para o ensino médio, falando do século XX e tratando aqui numa certa cronologia, né? Comecei dando aula aqui falando sobre a Primeira Guerra Mundial, daí falei sobre a crise de 29, falei sobre a Revolução Russa, falei sobre o fascismo, sobre o nazismo, né? E aí eu tô falando em governos, né? Como que formaram os governos lá. E hoje vou falar sobre a Guerra Civil Espanhola, né? Vou falar da Espanha. A guerra aconteceu de 1936 a 1939, né? E para muitos historiadores foi o começo da Segunda Guerra, né? Uma prévia, né? Então vamos começar a falar disso, né? Lembrando, eu já falei em outro vídeo, mas eu sempre gosto de frisar aqui, que o século XX começa em 1901 e vai até 2000, né? A contagem. E sempre digo e eu volto a repetir aqui, tratar em 6 horas, em 12, 14, 15 aulas, um século, é nada, é impossível, assim, é muito impossível. Todos esses eventos, a Guerra Civil Espanhola, você pode ficar aqui horas falando só sobre esse evento, que é um período de 36. Então imagina num século e no espaço territorial gigante, então é impossível aqui, né? Então aqui é uma aula relatando alguns fatos que é importante, que eu acho que dá, que são as certas importâncias, vai ter muitos eventos, muitos fatos históricos que vou deixar de lado, até um resumo, porque é muito difícil aqui, a gente tem que solucionar. Mas assim, é bom a gente ter noção de como que aconteceu e falando, né? E hoje eu vou falar da Espanha, né? Da Guerra Civil Espanhola de 36 a 1939, né? E para falar assim dessa guerra, tem que voltar um pouco antes, assim, voltar na história da Espanha. A Espanha é um país assim muito multiétnico, né? Tem várias etnias, tem os a Catalunha, tem os Países Baixos, tem a Galícia, tem várias etnias que muitos deles nem se consideram espanhóis, assim, nem se consideram parte da Espanha. E a Espanha é um país também que sempre teve muita divergência social, né? Tem, na parte política vai ter os republicanos, vai ter os monarquistas, vai ter os liberais, vão ter os progressistas, vai ter os socialistas, vão ter os comunistas, vão ter os liberais, vai ter uma mistura ideológica assim, muito grande, assim, os anarquistas, assim. E a Europa ainda no século XX, no começo do século no começo da década 20, na década de 30, são movimentos que a extrema-direita vai estar muito forte. Essas partes ideológicas de esquerda e direita vai estar muito efervescente, assim, vai estar muito ligada, né? Então você vai ter, por exemplo, na Rússia, uma revolução que os socialistas vão tomar conta e vão fazer uma revolução comunista, né? E a Rússia é um país gigantesco, assim, né? Então isso vai impactar muito nos países, vai dar muito medo, assim. E muitos países vão dar resposta numa extrema-direita, né? Em regimes autoritários, totalitários, regimes truculentos, né? Então, a Espanha vem disso, é um país que teve várias monarquias, uma monarquia parlamentarista, teve uma república que não vai dar certo antes, a primeira república, vai ter confronto, vai ter guerras anteriormente. Então ela nunca se acerta, né? Ela é muito complicada, é muito complicado. Quem está no poder sempre é muito fraco, sempre tem pressão do outro lado. Por exemplo, se os monarquistas estão no poder, estiveram no poder, os republicanos, as partes que vão querer a sua independência vão pressionar muito, ficar muito forte, né? Então acontece muito isso, né? E a Espanha, então, ela vai passar por uma república que não vai dar certo, que está acostumada. É como eu falei, essa mistura multiétnica, ideológica, assim, vai ter vários conflitos. Então, as monarquias vão votar, vão tá muito complicadas, né? E, dado isso, ela vai se meter meio neutra na Primeira Guerra, em 1914. A Espanha vai ficar fora, né? Ela vai se declarar neutra, né? Pelo rei Afonso, né? Afonso não vai querer participar. E não é um rei muito carismático, assim, né? E o que vai acontecer nisso? O que vai acontecer nisso? Ela, como que vai ser a primeira, vai ficar neutra, ela vai, por exemplo, vai noticiar a gripe espanhola, né? Que não se chamava gripe espanhola,
dá esse nome porque ela que nos noticia, porque o mundo todo estava preocupado mais com a guerra, que estava na Primeira Guerra, e a Espanha conseguiu noticiar isso porque estava neutra, né? Só que a Espanha vinha de uma república que não tinha dado certo, ele tinha tomado. Então os monarquistas, os liberais tomavam assim. E a Espanha é muito conservadora, a igreja também é muito ligada nisso, né? Então ela vai estar mal economicamente, ela vai estar meio desligada na Primeira Guerra, ela vai ser muito afetada ainda pela Primeira Guerra, apesar de estar neutra, né? E ela vai fazer um acordo com um general, né? Um general chamado Primo Rivera, né, cara? Que vão fazer um acordo, vão ter aquela semelhança, ele vai dar um golpe nessa república, né? Vai dar um golpe militar com apoio, com o acordo desse rei Afonso, né? E isso vai dar uma conturbação, né? Então vai dar uma complicação, a Espanha vai ficar conturbada. A Espanha tem uma parte assim dela que é muito, que é industrial, né? Que é urbana, né? Que é Madrid, Barcelona ali, né, cara? Os países bálticos, os países assim do norte ali, da região norte, são partes mais industrializadas, e com isso vai ter muitos trabalhadores, sindicais se organizando, né? Eles vão se organizar. Então vai ter uma oposição muito forte, vai ter os anarquistas muito forte, muito presente. Lembra que eu falei no começo? A Espanha ideologicamente ela é muito dividida também, né? Então ela vai estar lá dessas regiões, dessas partes que vão querer autonomia, né? Então ela vai sofrer. Apesar de eles conseguir de esse Primo Rivera dar um golpe, ela vai sofrer muita pressão, né? Eles vão se pressionar muito, né? Vão pressionar muito pra, pra conseguir pressionar. E se ele dá um golpe, fica um tempão. Ele se dá um golpe e assume o poder em 23 junto com o Afonso, fica até 1930. Só que aí vai ter o quê? Vai rolar também a crise de 29, né? E essa crise de 29 vai impactar drasticamente a Espanha também. A Espanha vai ter problema sério, problema de desemprego, os caras vão tá reivindicando direitos. Então a Espanha vai estar muito bagunçada, assim, ela vai estar muito negócio. E como eu falei, e com a revolução tendo ocorrido na Rússia, vai espalhar também. Então e com isso também estão espalhando também o fascismo, né? E em 23 o fascismo ele chegou ao poder. Isso inspira essas vertentes assim que vai vir o franquismo, o nazismo, o fascismo, o salazarismo também. Essas vertentes elas vão ter muita característica muito parecida, vai ser um regime muito opressor. O próprio Mussolini ia perguntar para ele qual que é a ideia, diz nessa entrevista, qual que é a ideologia dele, e ele fala, minha ideologia é ação, né? Então eles não vão querer muita conversa, eles vão querer mais dar porrada, mais não sei o que, para eliminar o negócio. E, e essa ala conservadora da Espanha também vai estar mais ligada a isso, porque vai ser, com medo de um comunismo socialista, vai ser a resposta mais divergente, né? Então eles vão estar tendo esse apoio. Então, essa ala conservadora, os monarquistas, a igreja, os liberais vão ter mais um apoio dessa ala conservadora e vai tendo um risco nesse golpe militar, que é um golpe muito opressor, que vai perseguindo opositores. Só que os republicanos, os sindicalistas, os trabalhadores, eles vão se reorganizar também e vão pressionar e conseguem derrubar esse Rivera, né? Você vê, eles derrubam a ditadura, né? E a ditadura, você pensa, né? Você não tem direito a nada, não tem direito a nada, você censura todo mundo e tal. Então, os monarquistas, os republicanos, os socialistas, cara, por ter esse organismo, por ter uma aliança muito forte, vão pressionar muito e vão conseguir derrubar o Rivera, né? O Primo Rivera, né? E vão conseguindo. E nisso vai dar a Segunda República, né? Da Segunda República. E eles também conseguem derrubar o rei Afonso, né? Então eles conseguem derrubar e vai ter uma república. E nessa república que eles vão falar, vai ter as eleições para direcionar como que vai ficar a Espanha, né? Como que vai ficar a Espanha? A Espanha é declarada uma república, né? Vai ter as eleições. E quem ganha vai ser os republicanos e os socialistas. Um socialista vai ser nomeado o chefe de Estado, vai fazer. E eles vão fazer reformas, né, cara? E vão tomar medidas, vão querer fazer, por exemplo, a coletividade de meio de produção, então vão querer que o trabalho for coletivo, né? Vão ter ideias mais ligadas ao socialismo, né? E vão fazer reforma agrária. Então,
vai ter as eleições, a esquerda na Espanha ganha as eleições, isso vai gerar em 1930, né? E isso vai chegar muito junto com os republicanos, né? Então é também medida que não vai agradar, né? Que eles vão tomar medida que nunca é agradável, né? Você querer fazer uma reforma agrária, é muito difícil fazer reforma agrária assim, em países principalmente ocidentais, né? Vou tomar uma máquina. Por quê? Porque a terra está ligada ao dinheiro, né? É o dono de um proprietário. Normalmente, terras assim são dadas aos donos, né? Ao proprietário. Então é muito difícil você querer tirar a terra de um proprietário e fazer ideias assim mais para a pessoa, né? Uma crítica que que o socialismo dão assim ao capitalismo, aos, aos, aos adeptos da direita, aos liberais, é sobre isso, que o capitalismo nada mais é o que? É o acúmulo de pertences, de bens, de meu, isso é meu, né? Essa garrafa d'água aqui é minha, essa tampa é minha, esse celular aqui é meu. Entendeu? Então é isso, você tem dono, a propriedade privada, a posse é tua, o capitalismo é isso, é você ter isso aqui, se eu quiser vender, poder trocar por tanto que eu acho que ele vale. E aí o Commodore Smith, a mão invisível, que dá uma coisa de negócio. Eu tenho um celular aqui e quero vender ele assim, vai valer um tanto, vai valer um X. Se eu não quero vender com um cara que quer comprar pra mim, a oferta e demanda, eu não quero vender, ele quer comprar, então já que é cabível, posso pedir XY. É esse capitalismo. Então, a crítica do socialismo, do capitalismo é isso, que gera essa desigualdade, né? Quem tem mais, quem tem o meu. O socialismo já não, ele já acha que o quê? Que não é justo assim. Eu tenho uma garrafa d'água, cheia d'água, e o cara não tem uma água para beber. Então ele pega que eu dividi essa garrafa d'água com a pessoa, né? Essa garrafa não vai ter dono. A água não é dona, a água não vai ser minha. Eu não posso ir lá comprar água, a água é de todo mundo tem que beber, né? Então é assim, essa coletividade. A forma de trabalho não vai ter uma forma hierárquica, todo mundo vai ficar semelhante, né? Porque não vai ter essa desigualdade. Eles pregam uma justiça social, uma igualdade maior, né? Então eles não acham justo, por exemplo, ter pessoas morrendo na rua, tendo que comer, enquanto tem gente fazendas com cheio de gado, assim, eles acham que tem que dar um pouco de capaz. Aqui eu não estou dizendo que é certo, que é errado, se dá, se é possível, a forma. Só estou explicando basicamente, muito resumidamente, as críticas aqui, tá bom? Não estou aqui definindo lado A, lado B, explicando que está certo ou errado, fazendo a matemática, falando se dá, não dá, não é nada disso, né? Não é uma visão política, social aqui, né? É só estudando resumida para a pessoa ter um pouco de entendimento. Então, na Espanha, eles vão tentar fazer as reivindicações. E claro que também, eles também vão fazer muita censura também. Então, essa lá ligada aos republicanos, ao socialismo, aos trabalhadores, também como estão no poder, eles vão tentar fazer medida. E o que vai acontecer? Um general que aí vai ficar muito famoso na Espanha, que vocês já devem ter ouvido falar muito dele, que é o general franquismo, né? Franco, né? Ele vai tentar liderar um golpe de Estado, ele vai querer tomar o poder à força, né? E ele vai começar a chamar tropas, veteranos de guerra, as pessoas ligadas a essa parte assim, para começar a tomar poder. E vai ter o apoio de um partido chamado Partido Falange, né? Que é ligado mais a essa ala conservadora, mas a ala da direita, assim, né? Então esses caras vão ter propósito. Falange, o que é? É uma tropa organizada. Vem do grego lá dos espartanos, que é isso, que eram umas tropas bem organizadas para formar batalha, formar tática de guerra para vencer. Então eles tinham essa tática de guerra que era ir pro confronto, ir pra porrada. E o general Franco e os monarquistas, os liberais, essa vão querer também. Por quê? Porque vai vir com uma promessa de uma estabilidade econômica melhor e acabar com o socialismo. Porque, como eu estou falando, a gente tem que entender que há uma onda com o socialista rolando assim mesmo. Então eles, para ter uma resposta anti-socialismo, eles querem também negócio. E eles têm esse pertencimento de nacionalismo, né? De uma Espanha única, né? Uma Espanha unificada. Todo mundo aqui é espanhol, né?
Assim como a Alemanha tinha aquela parte os arianos, todo mundo é alemão, a Itália é um país único, a Espanha também tinha essas três vertentes, esses três países vão estar muito interligados, são muito parecidos na forma, né? Então eles vão ter e do outro lado vai ter os republicanos, os, os caras que vão querer ser independentes, País Basco, da Catalunha, da Galícia. Então, vai ter essa confronto. Então, desse lado vai ter os republicanos, os pessoas ligadas à esquerda, o socialismo, as partes da federativa. E do outro lado vai estar a monarquia, os liberais, os conservadores, a igreja católica, porque também vão querer fazer esse impacto. E o Franco vai liderar esse golpe de Estado, né? Então, junto com isso, eles vão tentar dar o golpe, né? E se achava que, a princípio, se achava que ia ser muito fácil, né? Seria muito simples, assim, chegar e tomar o poder. E não dá assim, né? Tá? Porque se fosse isso, não tinha rolado essa guerra, né? Então, quando ele tenta dar o golpe, ele consegue dar um golpe na norte da Espanha. O negócio é que a resistência dele consegue se organizar, né? Então eles conseguem se organizar e vai ter esse confronto. Então vai ter a Guerra Civil. E aí começa oficialmente a Guerra Civil em 1936, né, cara? E é um período muito sangrento, né? Só que o lado dos nacionalistas, da monarquista, dos liberais, eles vão estar muito ligados, eles vão ter um apoio muito grande da Itália, do fascismo, e da Alemanha de Hitler, né? Então a Alemanha de Hitler vai oferecer os caças aos aviões e ali já é um prenúncio da guerra, porque a Segunda Guerra vai acontecer em 39, né? Então essa guerra civil acontece em 36, então é um conflito muito sangrento, são batalhas muito sangrentas, assim, são muito desgastantes, né? E com a chegada do fascismo, com os soldados, com o armamento e com o Hitler, e a União Soviética cede também, cede soldados. Só que a União Soviética é um país que está mais tá vindo com uma revolução, tá? Ainda em 36, não se consolida ainda como uma grande potência ainda. Ela está investindo muito internamente nos produtos ibéricos, no metal, no aço, em bombas, em tanques de guerras. Ela está querendo Stalin está fazendo isso, né? Stalin, nesse momento aí, Stalin está lá, então ele está se fechando a União Soviética, se fortalecendo para o prenúncio de uma guerra. Ele já está percebendo isso, ele está percebendo isso também. Então o Stalin está fazendo isso, então ele não dá essa expansão. O Hitler não, o Hitler já está expandindo, cara, está começando a expandir, tá? O exército alemão era o mais forte da época, era muito poderoso, assim, o Hitler era muito poderoso, já estava forte, a Itália também, então esses movimentos de extrema direita já estavam muito fortes, então ele vai fornecer para o Franco e para os nacionalistas esse equipamento, essa bomba, tudo assim, e aí que é até um certo laboratório pro Hitler, ele vai olhar como um certo experimento. Ele vai bombardear em 38, de 37, 38, ele bombardeia a região da Guernica, ali ele solta os bombas e destrói os guernicas, né? Destrói os guernicas ali, a região, muitos civis morreram, mais de 1000 e poucos civis. E isso vai dar uma obra de arte, uma inspiração do Pablo Picasso, né? O seu quadro, sua obra de arte. Pablo Picasso vai falar isso, vai falar sobre isso, sobre a tristeza da guerra, do que aconteceu, do que houve, né? Dos acontecimentos, desse traço, né? Eu confesso aqui que eu não sou um entendedor de arte, não entendo muito disso, eu sou muito leigo, né? Mas assim, ouço pessoas que entendam, que gostam, que apreciam essa arte assim, que eu, claro, eu não tenho nem porque duvidar longe de mim, né? Pablo Picasso é um artista, essa obra de arte é conhecida no mundo todo, milhões de pessoas. Eu fui no Museu de São Paulo, no MASP, no ano passado, vi de perto essa arte, esse quadro assim, original. É muito legal, assim, é muito bacana mesmo. Vi da Tarsila de Amaral, vi do Potinário, vi do Michelangelo. Então, assim, quando vocês tiverem oportunidade, assim, vão em museus também, vão ver obra de arte. É muito legal, assim, por mais que você não tenha intenção, se entender um pouco do contexto, entender como que escreveu, por que gera aquilo ali, por que é tão significativo aquela obra de arte. É tão legal, é tão bacana, é tão marcante para quem faz história, quem é historiador. É muito importante ir em museus, ir em teatro, vão também, vão para gostar, para conhecer mais. A gente é um país que não preza pela cultura, né? Não preza, infelizmente, não preza pela cultura, não falo cultura em livro, em teatro, em museus, né? Parece que é uma coisa elitista, né, cara?
Não deveria ser assim, deveria ser para todo mundo. Quando a gente tiver a importância de entender, ou ir para o teatro, ir para dança, e o esporte, né, cara, entender que isso não deixa os seres humanos mais críticos, mais pensantes, mais alegres, né, com mais visão de mundo, né? Então, assim, eu acho que um grande sonho meu, assim, particularmente, se eu puder falar, é um país, assim, com pessoas frequentando mais essa coisa, com mais justiça, tá entendendo? É uma coisa, eu acho que não basta só escrever, precisa ter cultura, ter, ter cultura, precisa entender cultura, precisa ir para museu, ir para teatro, praticar esporte, viajar, né? Precisamos dar essa condição a todos, porque formando pessoas pensantes que transformam o país, né? Mas, né? Aquela da Espanha, né? Ela da Guerra Civil, né? Aquela pessoal, né? Então, eu vi, e é muito legal, né? Apesar de eu não ser entendido de obra de arte, é uma obra muito famosa, assim, então é muito marcante para muitas pessoas, assim, é uma coisa muito, experiência muito incrível, e ele faz, né? Então, enquanto não havia, tipo, acho que a Alemanha, acho não, desculpa, perdão, enquanto que a Alemanha e a Itália vão entrar em 37 ali, havia uma resistência muito grande. O Franco não toma com muita facilidade, assim. Como eu falei, há 3 anos de uma batalha, né? Foi preciso ver o principal exército intervir naquilo ali para, até então que é horrível, para vencer a guerra, para passar bombardeio, eles tacam a bomba, ele vem com o avião, pá, estoura tudo ali. Então pra você ver, né? Então, foi uma guerra muito. Houve resistência, só que esse fator foi predominante. Ainda que a União Soviética tentou ajudar assim, não foi suficiente, né? Se eu falar para minha filha, mas por que, que os Estados Unidos não vai intervir? Não vai intervir por dois motivos muito óbvios, e até depois que o Franco. Então aqui, já vou falar do Franco já. Eu vou falar já, então para depois explicar por que, que os Estados Unidos não interviu. E mostra. Então vai. E com isso vai. Com esse fortalecimento da União da Itália e da Alemanha, com o franquismo, eles vão ganhando muitas batalhas no meio material otomano, né? Então até que vão chegar na Espanha, né? Vão chegar em Madrid. E em Madrid vão conseguir vencer a guerra. E em 39 acaba a guerra e eles vencem a guerra, né? Daí o Franco fica como líder. Ele vai perseguir os remanescentes ainda, então vai pro fuzilamento, vai matar gente, vai fazer uma ditadura extremamente sangrenta, uma guerra extremamente violenta, né? Como eu falei, com bombardeios, né? Não vai ter dó, e ele vai acabar em 39. E como diz, para muitos, assim, e claro que foi o prenúncio da guerra, como que foi a guerra, como que seria, porque a Segunda Guerra vai começar em 39. Então acaba a Guerra Civil na Espanha e começa. E vai começar um governo do Franco, assim, extremamente violento, extremamente de perseguir, uma ditadura extremamente violenta, totalitário, vai perseguir socialista, vai perseguir esquerdista, republicano, proibiu que em Barcelona, na Catalunha, não se falasse a língua local, nos outros países também. Então, quem era partidário a federativa, a independência dessas regiões vai sofrer muito, vai ter que fugir. Depois Pablo Picasso vai ter que ir para Espanha. Para Espanha não, vai sair da Espanha, vai ter que ir para França. E vai tomar poder e vai ficar eternamente no poder até sua morte, né? Na Segunda Guerra não vai participar, vai se declarar neutra de novo, né? Vai ficar neutra de novo. Não vai dar apoio aos seus amiguinhos, né? Por incrível que pareça, né? E aí vocês vão falar por que que os Estados Unidos não invitou não se interviu e tal, e os outros lados. A própria França e a Inglaterra fizeram acordo de não participarem na guerra, para ninguém intervir, para deixar lá, para ficar neutra, né? Por quê? Porque tem um outro lado na guerra que era o socialista, era o comunista. E a Inglaterra e a França também eram contra. Então os Estados Unidos também eram contra. Então é o seguinte, como vai acabar a guerra, eles vão vencer, o lado do Ocidente vão vencer, dos Estados Unidos e da Inglaterra vão vencer a Segunda Guerra também. Então, vai começar uma guerra fria, vai ter a União Soviética também. Então, era melhor deixar o franquismo lá, deixar lá porque era mais ligado dos Estados Unidos, da Inglaterra. Os Estados Unidos vai financiar várias ditaduras militares aqui na América Latina, né? Então tem muitas ditaduras financiadas, do Pinochet no Chile, do
do Brasil, da Argentina, do Paraguai, porque era uma guerra fria, né? Então ele vai falar assim, ou você interfere aqui, ou entra no socialismo. Vão ficar muito sentido assim, pode-se dizer Estados Unidos, porque vai ter a revolucionária em Cuba, do lado deles. Os caras vão ser mais ligados do lado deles, né, cara? Então em 50 a Rússia vai fazer uma revolução, mas uma revolução de cunho mais socialista do Estados Unidos. Então, os Estados Unidos vai ficar meio assim. Então, pensando nisso, né? Pensando nisso, ele, os Estados Unidos, a Inglaterra, pensam, não, é melhor o Franco lá do que uma União Soviética lá com apoio, né? Então, vai deixar lá. Ainda que a Espanha era um país, também não tinha uma importância política, assim, econômica. É um país também, apesar de tudo, estava devastado. Então, deixaram lá o Franco lá e se perpetuou no poder por muito tempo e ficou lá, né? E conseguiu até que veio morrer em 74, né? Tá certo? E aí foi a Guerra Civil da Espanha. Eu espero que vocês tenham gostado aqui. Foi muito legal fazer isso aqui de novo, né? Achei muito bacana falar da Guerra Civil, falar da Espanha, né? No próximo vídeo eu vou falar sobre a Segunda Guerra, explicar, né? Como eu falei, a Espanha é um país, espero que vocês tenham entendido isso, é bom ficar na mente, é um país multiético, ideologicamente também é muito conflitante, entendeu? Tem monarquistas, tem conservadores, tem liberais, tem republicanos, tem progressistas, tem anarquistas. É um país que, né, teve muito isso, conseguiu ter uma certa estabilidade na força e na porrada, né? Então, a custo de muita vida, de banho de sangue, sem liberdade nenhuma, né? Então, ficou no poder lá, mas com a moda de sangue. Então, assim, e como eu falei, já anteriormente já era assim, né? Então, já teve uma república, já teve queda de rei, teve queda de ditador. Então, assim, né? É isso que é a Espanha, né? A Espanha é isso, essa cultura. Cada país, assim, é isso que é importante a gente perceber que, apesar de terem governos parecidos, assim, terem governos, relações próximas, a França, a Espanha, a França não, né? Mas a Itália, a Alemanha, Portugal e a Espanha e a Alemanha, esses países, eles tiveram governos parecidos, assim, totalitários, mas pode ver que cada um tem sua história, tem sua própria etnia, tem sua própria cultura, sua própria proximidade, são histórias políticas muito diferentes, né? Até os mesmos ideais são diferentes, assim, apesar de ser o mesmo método e partilhar de possibilidade próxima, mas são diferentes. Por exemplo, os nazistas achavam que a raça ariana era mais próxima, e os espanhóis já achavam que tinha que ser uma coisa mais espanhol, mais limpa, mais uma coisa única, né? Ainda que são mais também que são coisas diferentes, né? E perceberam, mas é isso que é importante a gente perceber, que cada país, cada povo, cada território tem sua cultura, seu idioma, sua história, sua situação política, né? E são pessoas, né? Que a gente tem que entender que história na vida tem que ser assim, entender que não existe bom, não existe lado certo, lado errado, existe o que acontece, né? O que aconteceu com a história, né? Foi muito banho de sangue. Quando eu falei, a gente tá vendo países de regime de extrema direita, mas teve a União Soviética, teve a China também com regimes de extrema esquerda também, que foram devastadores também, foram extremamente traumáticos, assim, né? Extremamente perversos também. Então não tem bonzinho na história, não tem santos na história, não tem ninguém que tá no lado certo da história errada. Tem pessoas, tem problemas sociais, econômicos, interesses, guerras e assim a história da humanidade. A gente temos que entender que foi assim, o século XX foi isso, é um século extremamente violento, extremamente tenebroso, cheio de guerra, vai para acontecer. Na próxima aula falaremos talvez do conflito mais sangrento da história. Como não é o conflito mais sangrento da história da humanidade, um conflito extremamente devastador, né? Que é super importante, né? Mas entender isso, entendeu? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido bastante, né? Toma mais um gole d'água aqui. Sempre é muito legal, muito bacana falar sobre história, explicar sobre história, né? E conversar, né? Da aula é muito importante. Na próxima aula, como eu falei, eu vou falar da Segunda Guerra Mundial, falar como começou, de quem foi os interesses, de quem foi os participantes, aonde foi. Se a Segunda Guerra Mundial, a primeira foi mundial, mas foi num conflito europeu, mais globalizado. E a Segunda Guerra foi só na Europa?
teve no continente, teve outros países a não ser europeus. Como que surgiu? Por que surgiu? Quem foi participante? Quem estava errado nessa história? Então eu vou explicar tudo isso, vou explicar de que forma aconteceu, eu espero que vocês gostem. Lembrando que é por ensino médio isso aqui, então pessoas aqui, se vocês não entenderem, eu peço desculpa. A minha função é tentar ser um pouco mais didático possível, espero que vocês compreendam, né? É sempre muito legal falar isso aqui. Eu te peço desculpa se falei rápido, se não ouvi alguma coisa, pelos barulhos externos. Como eu falei, não tenho todos os equipamentos que preciso, mas eu faço da moda aqui, do jeito que dá, como posso, da melhor forma que dá, tá certo? Valeu por tudo, muito obrigado e até mais. Tchau!